Bem-vindo a todos aqui ao nosso bate-papo ideal. Como foi anunciado aí nas semanas anteriores, é o podcast da Consultora Ideal e sempre trazendo, né, Enoque, um convidado especial, alguém que manja muito do mercado. Realmente, hoje a gente está trazendo aí um perito aí no mercado de financiamentos. Nós vamos conversar com ele, Khaled, da Triname Assessoria, é isso? Isso, Triname Assessoria, correspondente da Caixa. Bom, são mais de 15 anos de experiência, né? 15 anos aí no mercado financeiro voltado ao crédito imobiliário. Pô, Khaled, obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui para falar dessa empresa também que está auxiliando a nossa empresa, né, em relação a financiamento imobiliário. E estamos juntos. É isso aí, ó. Sinta-se em casa aqui. Aí. Tá bom? Inclusive, queria agradecer a Favos de Mel, essa padaria que é uma delícia aqui em Guarulhos, na Timóteo Penteado, ela que vem patrocinando aqui nosso encontro, para deixar realmente nosso convidado à vontade. Uma esfirra que é deliciosa da Favos de Mel, o tipo canole também delicioso. Bom, enfim, vai bater papo, se divertir e falar desse assunto, né, Enoque? Que tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Não, na verdade, eu vou falar bem a real para vocês. Até eu, quando não conhecia muito, não tinha me aprofundado no mercado imobiliário, a gente acha que é um tabu. Principalmente hoje com essas mudanças que tiveram aí no mercado, a gente sempre acha, poxa, tem corretor que fala, eu não sei, por exemplo, vender minha casa, minha vida. Vamos falar sobre esse assunto também. Não, e tem um detalhe, é o que você aprendendo, você vê que financiamento é fácil e é tudo igual. O Khaled vai tirar aí todas as dúvidas que a gente tiver. Assunto também não entendo nada, para mim vai ser ótimo esse podcast. E nesse bate-papo dela, eu queria que você começasse com a sua história. Como é que você resolveu se envolver? Tinha algum familiar, teu pai, tua mãe? Não, na verdade, assim, muito tempo atrás eu fui estagiário do banco. E lá, antes de sair, bem no finalzinho eu comecei a mexer com alguma coisa de imóvel, né, de financiamento habitacional. E aí, quando eu vi, era um assunto que eu conseguia trabalha ali com certa facilidade, diferente de até outros funcionários, gerentes do banco. E aí eu tive um convite de um que hoje, na época, era meu chefe, né, hoje um grande amigo meu, que é o Natal, né, a gente já comentou sobre ele. E a partir daí eu fui traçando essas estradas, linhas, até chegar onde a gente está hoje, né, que a gente, em 2014, resolveu abrir a empresa Triname, por conta da demanda, né, da procura de parceiros, de pessoas que a gente conhecia, indicação. E aí abrimos e até hoje acho que a gente já contratou, já realizou, né, mais de 1.500 sonhos, 1.500 moradias. Bastante coisa, né? Olha quantas pessoas, que bacana, mais de 1.500. E sempre foi bom na matemática? Então, na verdade, hoje tem calculadora, né? Então, praticamente você não usa a matemática. A matemática que a gente precisa fazer, né, para comprar um imóvel é simples. Muito cliente quer muito comprar um imóvel pronto e ele não tem condição para comprar um imóvel pronto. E a função, no caso dos corretores, né, de imobiliária, até mesmo de construtora, é auxiliar esse cliente para ver o que cabe no bolso dele. E aí, com a Caixa e a construtora ideal, né, existe, eu vou falar no modo mais simples, né? Sim. Eu acho isso fantástico. É para levar entendimento mesmo para quem está em casa assistindo. Exatamente. Então tem essa modalidade. A pessoa não consegue comprar um imóvel pronto, a Caixa com a construtora, né, em parceria com a construtora, consegue facilitar comprando um imóvel na planta. A garantia de que vai ser entregue, além da construtora já ser uma construtora renomada de muito tempo, já tem bastante, sim, já a gente vai falar também disso, ainda tem a garantia do banco que aquela obra vai ser entregue. Então a pessoa não tem dinheiro, né, ela precisa comprar um imóvel, porque se ela não tiver uma atitude de sair do aluguel, se ela não tiver essa atitude, ela não vai comprar. Então uma opção boa é um imóvel na planta. E cresceu muito, né, o número de financiamento. Bom, o mercado imobiliário em si, nos últimos 10 anos, é uma loucura, né? Uma loucura por conta da facilidade, né? A pessoa precisa ter alguns requisitos mínimos, a gente já vai pautar isso aqui também, mas é uma coisa simples,
que, como o Enoque veio falando no início, tem muita gente que não sabe, né? Por exemplo, às vezes você vai comprar um carro, você não sabe como que você vai fazer o financiamento, você precisa de alguém para auxiliar. Você vai comprar um imóvel, você tem o gerente do banco, né, que pode auxiliar, e hoje tem as empresas que são correspondentes da Caixa, né, assim como eu sou, que vai trazer justamente o que o banco precisa para conseguir, né, de uma forma mais simples e com maior comodidade. Na verdade, são os facilitadores do negócio, né? A gente não pode falar facilitador. Não pode? Por quê? Uma que nós aprendemos. Porque pra gente facilitava, né? Porque pra nós facilita, né? A gente pode substituir a palavra facilidade com comodidade. Perfeito. Né? Porque o banco ele abre às 10, fecha às 16, né? Em grande parte do Brasil, né? Tem lugar que o horário é menor. E a empresa, né? Os correspondentes bancários, no caso a Triname, ela necessita daquele produto, daquele cliente. Entendi. Diferente de uma agência do banco. Não que eles precisam, mas quem faz o nosso salário é a quantidade de cliente, de atendimento, diferente do banco, né, da agência, da Caixa. Então, para a gente tenta trazer essa comodidade para o cliente justamente para ele não querer ir no banco, falar com o gerente. Então, na verdade, vocês pegam até aquele que não é um correntista bancário. Por exemplo, Caixa Econômica, se ele quiser comprar pela Caixa, mesmo que ele não precisa ser? Não precisa ser. Tem vantagem quem é correntista, tem porque o histórico já está dentro do banco. Né? Mas quem não é correntista, se não tiver nenhum empecilho, né, que o banco coloca nas normas, né, se tiver de acordo com as normas, apresentar a documentação certa, o banco vai enxergar com os bons olhos e vai acabar emprestando para o cliente. Bacana. E quando fala de profissão, você sempre pergunta, que é engraçado, igual alguém fala que é dentista em festa de família, eu vou dar uma olhadinha aqui no dente, a pessoa já começa a rir com essa brincadeira. Eu quero saber se parente te liga, ou às vezes altas horas da noite, que viu, inclusive, até às vezes no Gazeta Imóveis, né, viu lá um imóvel e quer saber, já te ligaram no meio da noite, parente te manda muita mensagem, para perguntar mesmo, né, se é uma boa opção, se não é, porque além de ser correspondente, a gente acaba sendo uma assessoria, né, então, até corretor procura muita gente para auxiliar os clientes. E a gente costuma falar que o cliente, antes de comprar, ele tem que passar por um processo de assessoria para ele saber o que ele está fazendo. A função nossa é justamente essa. Porque o cliente, quando bate na minha porta, eu não quero que ele compre ou faça algo que não esteja dentro do orçamento dele. Então, a gente vai auxiliar, no tempo certo ele vai fazer. Se ele acreditar no seu trabalho, ver que o que você está falando é aquilo que é a realidade para ele no momento, ele vai voltar. Então você vai deixar de ganhar naquela hora, mas daqui 1 mês, 2 meses, você acaba tendo esse cliente de volta. Isso acontece demais. Eu vou aproveitar até esse gancho seu. A gente vai ter oportunidade de conhecer, Adilson, você também, Khaled. Você provavelmente deve conhecer. Teve uma moça que comprou com a gente, que se você falava com ela em uma compra de imóvel, ela nunca que tinha passado pela cabeça dela. Muitas vezes a pessoa acha que não é para mim, a Caixa não vai aprovar para mim. E ela já deu alguns relatos falando, eu nunca imaginei que eu tivesse condições e potencial para comprar um apartamento. Aí quando vocês apresentaram para a gente viu que conseguia. Então o que você está falando é mais pura realidade, o cliente muitas vezes ele não tem noção. Então, você que está no stand de vendas diariamente, você também, Khaled, em porcentagem é muito maior o número que não sabe nada de financiamento ou está aumentando a cada ano que passa quem chega, né? O cliente já chega com uma ideia concreta, uma ideia sobre o financiamento realmente real, ou o pessoal chega muito aleatório? Aí quem fala melhor é eu. Na verdade, o que acontece? Eu acredito que uns 50% já conhece e 50% não conhece. E o que acontece nesse caso? Quando a gente vai colher a documentação, muitas vezes o cliente não tem nem um pingo de noção. Ele não sabe o que ele precisa de documentação e a gente pede para ele. Até já pedi algumas vezes pro Khaled e falei, poxa, tem um pouquinho, às vezes, de paciência com a gente, por mais que ele tenha. Porque às vezes o cliente vai mandar a documentação faltando, porque ele imagina que só aquilo dá, você pede para ele, até engraçado, muitas vezes você fala pro cliente, você me manda os seus documentos pessoais, ele escreve o nome dele e o número do documento. Fala, não, preciso que envie o documento, não
os dados só. E muitas vezes, mas hoje melhorou muito. Hoje em dia, com acesso à internet, o pessoal muitas vezes vem já sabendo aí o que quer. Claro que ele não conhece o potencial dele de compra, mas ele pelo menos já sabe aí os documentos necessários para comprar um imóvel, não é isso, Khaled? Exatamente. Hoje com a internet facilitou muito, porque hoje a gente coloca no YouTube, no Google, a gente acaba... tudo bem que nem tudo que está lá é verdade, né? Ela veio para algo bom, mas tem muita gente que usa para algo ruim. Então é bom sempre saber com quem está vendo esse tipo de situação. Porque às vezes, cara, a gente vai e faz um cálculo, você compra de um carro, pode ser qualquer tipo de cálculo. Quanto custa o seguro de tal automóvel, ou quanto é o financiamento? E a resposta que vem no Google muitas vezes ilude a pessoa, né? E aí ela chega para você, imagina que quando você dá o valor real e a condição que tem que ser feita, a pessoa fica até chateada com você. Acontece isso? Já aconteceu. Para esse tipo de produto que a gente está tratando hoje, falando do empreendimento Monte Moriá, né? Monte Moriá. Lá é uma condição especial, né? Por conta de se tratar de um plano que envolve a Caixa Econômica, o governo, né? Que é o plano do Minha Casa Minha Vida. Então, muitas vezes, a prestação do cliente ela é menor do que o aluguel. Então, quando a pessoa vai atrás desse tipo de informação e ela não tem noção se ela pode ou não pagar, às vezes ela compara com o aluguel que ela está pagando, ela fala, nossa, eu já devia ter feito isso há muito tempo. Entendeu? Tem muita gente que não sabe disso, vai atrás, faz a simulação por conta própria, aí fala, puta, não é isso, mas por quê? Ela não está fazendo de uma forma correta, ela não tem orientação para isso. Então a assessoria, nós aqui da Tridem, a gente tem isso como responsabilidade para fazer, né? Para auxiliar o cliente, assessorar. Então assim, qualquer pessoa que for comprar, ela tem que saber que do outro lado tem um profissional atendendo, né? Tanto por parte da construtora, né, da construtora ideal, quanto por parte de quem está assessorando aquela compra, né? No caso, um correspondente bancário, às vezes um gerente, alguma coisa do tipo. Você falou como exemplo, o Monte Moriá, que ele está em construção, né? De lançamento, sempre a tabela de lançamento, mais do que ninguém sabe, que tem as vantagens. Então vamos usar ele como exemplo. Pode ser, não? Perfeito. Até para deixar bem explicado para quem está em casa, de uma forma simples, um valor que é o Monte Moriá. Uma unidade no Monte Moriá. Vamos colocar uma unidade, Khaled, a partir de R$259 mil, que é hoje o preço promocional. Vai valer calculador, hein? É na mão, hein? Na mão. Tá? Então colocar 260 para arredondar. Tá bom? Perfeito. Só para não me perder na conta. 260 aqui. Esse é o valor de venda, né? 260 só para facilitar a minha conta. Então você teria que dar R$52 mil de entrada, né? Esse 52 precisa ser à vista? Não precisa. Não precisa. A gente parcela em até 24 meses para o cliente. Isso é uma coisa diferente, né? Que a construtora está fazendo. E a diferença seria 208 mil. Esse valor entraria como financiamento bancário. Perfeito. Né? Entrando esse valor de 208 mil, mais ou menos, tá? Mais ou menos porque a gente só consegue precisar o valor da prestação vendo o perfil do cliente. Mas ela pode ter uma variação de R$1.500 mais ou menos de valor de prestação. E aí que tá. A gente vai pagar R$1.500 e esse valor, Khaled, ele vai pagar quando ele estiver morando? Ele vai pagar quando a entrada, né, que ele negociou. Além dos 52 mil, né? Isso, com a construtora, ele também pagaria a fase de obras. Isso daí ele pagaria diretamente à Caixa Econômica Federal. Porque enquanto a obra não está pronta, nessa fase de obras é paga mensalmente. Tem como estipular um valor dentro desse Ela valor? começa média, mais ou menos do último que vocês fizeram. Vocês lembram mais ou menos quanto? Ou seja, na verdade, o cliente tem uma parcela de R$1.500, foi lá, fez uma medição, deu 20% de obra, ele vai pagar 20% da parcela. Do valor da R$300. parcela. Exatamente. Perfeito. Então, peraí, Nock, só porque assim, eu quero deixar bem explicadinho que a ideia desse podcast é deixar uma ideia do que seria. Então, ele pagaria 300 mês, Sim. Entendi. mais 52 dividido em 24, né? 24. Isso é uma ideia grossa. Sim. Fez a conta aí? A minha matemática é ótima. Por isso que eu fiz um. Vamos ver aqui. Tem que usar a calculadora. Aí, pode usar a calculadora.
Então, o valor do imóvel lá, né, como eu havia dito, 259, né, a gente está usando 260 mil para exemplo. Então, 260 mil, né, por regra, ele precisa ter 20% de entrada, porém, o ENOC consegue facilitar essa entrada em até 24 meses. E até 24 meses ainda tem um detalhe, que a gente até fala para o cliente, se ele tiver um carro, a gente estuda pegar o carro como forma de pagamento. Maravilha. Esse valor de entrada, eu vou fazer um complemento, ele pode ser em recurso próprio e também em fundo de garantia. Muita gente tem um valor lá de fundo de garantia, às vezes não acompanha, não sabe quanto que tem, mas qualquer 5, 10 mil ajuda muito. Já deduz do valor da entrada. Que maravilha. E ele pode utilizar, porque a ideia é o financiamento de 80%, Sim. né? Que daria mais ou menos 208 mil, né? E esse valor de 208 mil, ele vai pagar uma prestação aproximadamente, mais ou menos, tá? A grosso modo, que a gente só consegue precisar avaliando o perfil do cliente. Claro. Isso. Mais ou menos na faixa de 1.500 e pouquinho. Perfeito. Mais ou menos, tá? E ele só paga quando receber as chaves, né? Esse Perfeito. valor de prestação. Durante a obra, ele paga uma taxa para a Caixa que vai de acordo com a evolução da obra. Então, a obra andou 10%, ele paga um percentual de 10% do valor da parcela, é isso, né? Então, é uma parcela, ele vai pagar pouco. Por exemplo, se for em torno de R$ 1.500, ele iria pagar R$ 150. R$ 150. Aí, assim, sucessivamente, 20%, 30%, perfeito. Isso, de acordo com a evolução da obra. Aí, então, quanto maior esse valor, a gente vai se apertar um pouquinho, mas quer dizer que a obra está andando. Mas, na verdade, Khaled, quando ele começar a pagar um valor alto, ele já está recebendo essas chaves, né? Exatamente. Aí que está o segredo do negócio. Aí, ele consegue aí que é a virada. Às vezes o cliente está lá paga, sei lá, R$80, aí chega outro mês ele paga 90, paga 100, 120, quer dizer que a obra está andando. Porque vai um avaliador da Caixa para fazer as medições em todas as obras? Todas as obras. Assim que acionada, né, pelo construtor, né? Mas isso é muito bom, né? Porque ele vai saber que a obra de fato está andando, ele não precisa ir lá passar na frente do negócio. A Caixa está controlando isso para ele, né? E quanto maior esse valor, mais próximo de receber as chaves. Ou seja, Khaled, na verdade, quando entregar esse imóvel, o cliente não vai estar preocupado, vou ter aprovação desse crédito, não vou, porque ele já assinou com o banco, é dele. Já é dele. Maravilha, olha que beleza. A Caixa ela dá essa garantia para o cliente de que ele vai assinar a escritura daquela fração que ainda vai ser construída. Perfeito. Né? Certo. Antes mesmo, tudo de acordo com a lei, tudo certinho, contrato particular com força de escritura pública, ele vai assinar antes de pegar o imóvel. Então, a partir do momento que ele assinar esse documento na Caixa Econômica Federal, ele já tem uma super segurança, né? Uma super segurança. E tem aquele detalhe, Adilson, hoje ele está empregado. Amanhã ou depois, na hora que vai entregar, poxa vida, estou desempregado, estou trabalhando autônomo, mas ele já assinou com o banco, então não tem risco nenhum dele perder esse imóvel. Não vai ser feita uma nova avaliação. Ele já assinou com o banco. Só nesse primeiro momento. Isso, a análise do crédito, a avaliação de risco do cliente é feita nesse momento. E aí, a partir daí, depois que estiver próximo, né, da assinatura do contrato no banco, né, que é mais ou menos, depois que assinar com a construtora, de 30 a 45 dias mais ou menos, ele já vai assinar o instrumento particular, né, com força de escritura pública. Ali ele já sabe quanto que ele vai pagar de prestação quando receber a chave. Ele não vai ter nenhuma outra taxa para pagar, é tudo que vai estar estipulado ali no momento da assinatura do contrato. Já vai ser pago o ITBI daquele imóvel, o registro daquele imóvel, e ele já vai ter aquele imóvel matriculado. Ou seja, Khaled, não tem aquela surpresinha futura, né? Eu ia falar isso, não tem a surpresa, tá tudo explicadinho. Tá tudo explicadinho. Eu costumo falar para amigos, clientes, parentes, que não vale a pena comprar imóvel, né, que não esteja com essa garantia que a gente está falando agora. Que o banco vai cumprir com o papel dele junto com a construtora. Tem muito imóvel que a gente sabe que... Tem alguns que não, tem imóveis, tem algumas por exemplo, obras que não tem esse... Exatamente, tem muita gente que vende o Minha Casa Minha Vida, mas ele não tem nenhum projeto do Minha Casa Minha Vida na Caixa. E aí ele está fazendo aquele imóvel com recurso próprio, né? E muitas vezes são construtoras que estão fazendo o seu primeiro imóvel, né? Totalmente diferente da Ideal. A Ideal já tem
diversos imóveis. Ô, Khaled, no mercado. e na verdade tem construtora que ela vende o Minha Casa Minha Vida sem ter um banco, sem ter a Isso. caixa. Ela não coloca o logo, ela não pode divulgar a imagem se não tiver. E esse cliente lá na frente, se ele não conseguiu o crédito, ele vai perder. É o problema. E durante todo esse período, o saldo dele está em aberto, vai ser corrigido. Entendi, né? o saldo devedor dele vai sendo corrigido e lá na frente ele tem que ter uma renda compatível ao que ele deve. É importante, essa explicação é muito importante, porque tem muitos anúncios no Google. Sim. Então tem muita gente falando de plano Minha Casa Minha Vida que realmente tem que Exatamente. ver se é. Tem que ver se tem Se realmente, tem realmente essa alguma coisa. garantia junto com a caixa. Exatamente. A primeira coisa é saber, né, qual que é a construtora, entender se aquela construtora já está no mercado há algum tempo, né, e se não tiver, né, a gente não pode queimar, falar, né, Perfeito. generalizar, mas se não tiver e ele falar que tem o plano na caixa, precisa averiguar a situação. É que na verdade esse plano não é para todas as construtoras, né? O construtor tem que ter um histórico bacana, tem que ter um lastro legal para poder comprovar para a Caixa Econômica. É difícil para quem está fazendo o primeiro empreendimento, a construtora que está nascendo agora, ter o plano Minha Casa Minha Vida. É difícil. É bem difícil, é mais para aquelas construtoras que já estão no mercado. Não que não tenha, tem, mas é mais difícil, é mais rigoroso. Você acha interessante, nesse valor que nós falamos aqui, só dar uma ideia de quanto uma renda familiar seria ideal para... Olha, lá para... Se for em torno de R$ 1.500, 5 pau e meio de renda familiar já... Familiar, né? Pode juntar até quantas rendas? No Minha Casa Minha Vida, ele não dá um limite. Ah, não dá um limite? Não dá um limite. Eu achei que era 3 pessoas, para mim foi um... Eu perguntei, mas não sei se é 3, se é 4, se é 5. O que acontece? É uma renda familiar, né? Então, é uma família que vai para aquele imóvel. Precisa se enquadrar nas regras do banco, né? Que é ser maior de 18, ter uma profissão, no caso, não precisa ser formal, pode ser informal também, né? Mas ele tem que comprovar que ele é uma pessoa maior de idade, que possui aquela profissão, tem renda para aquilo, e aí a análise de risco, né, que vai ser feito pelo banco. Uma família que tenha, então, uns pai, a mãe, 3 filhos maiores, todo mundo trabalha, uma renda de 5 mil, está na hora de se mexer, né? A gente já fez para 4 pessoas, que era 2 filhos e os pais. Conseguiram fazer o financiamento, um complementou a renda do outro, e acabaram que conseguiram comprar Ô, Khaled, mas vamos supor que eu e minha esposa temos uma renda aí de R$ 7.500. Eu posso comprar Minha Casa Minha Vida? Pode. O teto hoje do Minha Casa Minha Vida é até R$ 8.000. Maravilha. Tá. Tem muita gente que fala do Minha Casa Minha Vida e já pensa no subsídio, né? Porque antes tinha muito de subsídio. O subsídio, ele vai variar de acordo com a renda da pessoa. Então, às vezes a pessoa não pega subsídio, porque ela está quase no teto, por exemplo, uma renda de R$ 7.500, ela não tem subsídio. Porém, se a gente pensar na taxa de juros que você vai estar pegando, visto que o mercado trabalha, praticamente um subsídio. Entendi, uma taxa subsidiada, né? Porque é muito baixo. Ela vai variar de 4,5% até pouco menos de 8%, alguma coisa assim, né? Mas é muito baixo, perto do que o mercado trabalha. Hoje tem banco operando acima de 2 dígitos na taxa de juros. Ô, Khaled, e o cliente que não enquadra no Minha Casa Minha Vida, a taxa é muito diferente? Hoje, a gente tem outra linha de crédito que está disponível no mercado, né, na Caixa Econômica, exclusivamente na Caixa Econômica. Não me recordo de outro banco trabalhar com ela. No passado já teve outros bancos, mas hoje a Caixa Econômica ela tem uma linha que chama Pró-Cotista, que é para quem é cotista do FGTS. Então, aquele cliente que ele tem mais de 3 anos de registro, né, em carteira, não tem imóvel no nome, ele consegue se enquadrar no Pró-Cotista, que ele pega uma taxa também excelente. Visto... Nesse caso, esse pró-cotista ele tem que ter uma renda até quanto? O pró-cotista ele não tem limite para renda. Oh, maravilha. Então, na verdade, o cliente quer comprar um Monte Moriá e ganha 20, 30 mil. 120 pau por mês. Olha aí. Não, que só não consegue porque ele não está registrado. Não vou carteira. Ficou interessado, só imprimiu, falei, é isso. Vou comprar um desse. É uma linha de crédito bastante procurada nesse momento por conta da alta da Selic, né? Então, os bancos estão operando acima de 2 dígitos, 10,5%, 11%, 12%.
aí entra para fazer um pró-cotista, pega uma taxa menos de 2 dígitos. Aí vai depender do perfil do cliente. Então, mas vamos lá. Esse projeto nosso do Monte Moriá, ele está enquadrado na Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Mas vamos supor que eu vou comprar e eu ganho 30 mil reais. Eu posso comprar dentro desse pró-cotista mesmo estando enquadrado no Minha Casa Minha Vida? Ótimo. E eu já vou também assinar agora essa escritura? Tô vendo que o Bruno vai receber uma ligação hoje à noite. Vou ligar para eles e está me interessando bastante. Ó, nós falamos aqui do Monte Moriá, que ele daqui vai estar falando nos próximos 24 meses, né? Sim. Legal, o imóvel. Agora, imóvel pronto. Tem essas mesmas vantagens que, no caso, a Ideal tem o Tel Aviv. O Tel Aviv, a gente consegue enquadrar nesse Tá mesmo prontinho perfil? pra morar. Consegue. O Tel Aviv, o projeto foi basicamente o mesmo projeto em relação à Caixa Econômica Federal, né? Durante a obra, ele também teve esse benefício de financiar durante a obra, assinar a escritura durante a obra. Então, hoje ele está pronto. Tá pronto. E o imóvel ainda se enquadra Ainda, na Minha Casa Minha Vida. então, ainda tem os benefícios. Porque às vezes a pessoa quer realmente sair do aluguel, só que ela já paga um aluguel, ela quer algo pronto. Sim. A única É uma diferença opção. é que ela não teria esse prazo da obra para pagar. Ela teria que ter esse dinheiro agora no ato, A né? entrada. Os 20%. Ou ter um carro, né? Ou ter um carro, boa, ou ter um carro, olha aí. Então, o Tel Aviv, né, que é esse outro empreendimento que é da construtora Ideal, ele por estar pronto e ter os parâmetros do Minha Casa Minha Vida, né, custo e tudo mais, ele também se enquadra no Minha Casa Minha Vida. A diferença é que a pessoa vai ter que ter os 20% de entrada, estuda carro, como o Enoque falou, e pode ser em fundo de garantia também essa entrada, né? Bom, pensando aqui então, olha só que ideia boa que eu tive. Pessoa que quer investir pode comprar o Tel Aviv nessas condições, ou até como próprio cotista, é isso? Exatamente. E ele já vai alugar o imóvel tendo uma renda. Então o investidor procura muito isso. Procura muito. Não, na verdade, eu tenho até um relato aqui. Na verdade, a gente fechou uma locação R$ 2.700 de um apartamento de 42 metros. R$ 2.700. A pessoa vai pagar, tá? Ficha aprovada, até vai pegar já até as chaves por esses dias. Então, na verdade, se ele fosse comprar, ele ia pagar menos do que ele vai pagar de aluguel. É isso? Exatamente. E quem investiu, o investidor, ali naquele aluguel, ele já tira o pagamento do imóvel. Não, se a gente parar para olhar pelo valor do apartamento, dá uma rentabilidade bem alta, né? Exatamente. Hoje muita gente faz isso, principalmente em Guarulhos, que é uma cidade que está próxima ao aeroporto de Guarulhos, né? Então tem muita gente que vem para cá. Caled, eu tô aqui pensando, então a gente... faculdades, né? Então antes a gente falava no nome investidor, se entendia o quê? Quem tem muito dinheiro. Hoje, na verdade, se a gente parar para pensar, a pessoa que compra financiada, ela passa a ser um investidor, né? Porque ela vai pagar uma parcela inferior ao que aluga. Sim. E ainda sobra um pouquinho, né? Paga a prestação e ainda sobra um pouquinho. Se a gente for pensar em investimento, você está comprando um bem, né? Eu acredito que no mercado é o que mais valoriza é o imóvel, né? Sim. Né? E quanto mais o tempo passa, mais a prova disso, né? Quem comprou imóvel há 10, 15, 20 anos atrás sabe muito melhor do que a gente aqui, Sim. e eu principalmente, porque nessa época eu ainda estava na escola, né? Mas acaba que valoriza muito e o aluguel nunca cai. Sempre tem procura, ainda mais Guarulhos, que é uma cidade que tem aeroporto, tem bastante faculdade chegando. E tem muita procura, porque você vê, a geração nova que está chegando, muito diferente da nossa, com toda essa tecnologia, facilidade, carro com aplicativo, aluguel de carro zero. E você vê que os jovens, os novos profissionais, mudam muito de endereço. Então tem muitos que realmente eles querem locar, porque hoje está aqui em Guarulhos, de repente a empresa daqui a um ano mudou para o Nordeste. Então aluguel realmente é muito interessante. E tem um detalhe, na verdade, antes a gente falava de vender um apartamento, por exemplo, sem vaga. Não, eu não quero, ninguém queria. Hoje em dia, você fala para a molecada, ó, o apartamento tal não tem vaga. Ele não tá nem aí. Porque eu lembro na nossa época, mais na minha da Dilson, você é um pouco mais novo que a gente. A gente pouquinho. A gente contava nos dedos para fazer 18 anos. Hoje em dia você pega a molecada, não tá nem aí. Eles fazem a conta e provam pra gente na ponta do lápis que vale a pena andar de Uber. Então, quer dizer, até a vaga, ela não faz hoje tanta diferença aí na hora da compra do imóvel, né? Eu tenho um amigo, há muitos anos atrás, ator, ele comprou um apartamento, daí ele falou assim, agora eu tenho onde morar, qualquer lugar. Eu falei, como assim?
Ele faz justamente, ele investiu num Sim. apartamento, ele logo com essa locação, como ele está sempre em cartaz, a locação dele paga aonde ele vai. Onde ele vai, Onde- sim. Ele faz Faz todo temporada sentido. de 6 meses no Nordeste, faz temporada. Então ele tem. Sim, quando um você exemplo. tem um imóvel, você tem uma segurança muito grande na vida. Exatamente. E fora que no futuro, né? O futuro, se ele conseguir adquirir 2, 3, Mais já é um mais uma pouco, aposentadoria para ele. Exatamente. Deixa eu só tirar mais uma dúvida com você, porque como a gente tem projeto em São Paulo também, Khaled, essa linha do Procotista é só para aqueles imóveis que são subsidiados pela Caixa? Ou, por exemplo, ó, a gente lançou em Santana, que é o que a gente vai Vai lançar, lançar essa- e a gente quer vender para o cliente no Procotista. Pode vender? Pode vender. O imóvel ele precisa se enquadrar, né, até o limite do sistema financeiro de habitação. Salvo engano, 1,5 milhão, né? Entendi. Então, até 1,5 milhão, o imóvel ele pode entrar no Procotista. Comercial também, que a ideal também tem. Não. É só residencial. Exatamente. Aqui a gente está tratando bem o assunto para residencial, Pra porque residencial. tudo entra no sistema financeiro de habitação. Habitação, né? Isso. Aí, a partir de 1,5 milhão, ou quando o imóvel não é residencial, né, independente do valor, aí é uma outra linha de crédito. Que aí, E o depende cliente? de A cada gente, banco. você volta aqui para Aí falar. eu volto para Ô, Khaled, e o cliente, por exemplo, qual o valor máximo do imóvel para ele poder utilizar o fundo de garantia? até o limite do sistema financeiro de habitação. No caso, hoje, salvo engano, até 1,5 milhão, tá, para Guarulhos e Grande São Paulo. E por que não pode ser para imóveis de 2 milhões, 3 milhões? É uma regra do governo mesmo. Uma regra do governo, junto com o Conselho Curador de Fundo de Garantia, que dita as regras, né? A Caixa fica com o fundo de garantia lá, mas não é ela que fala, que manda nas regras. Entendi. Ela só faz a gestão do valor. Não, na verdade, para mim é até uma surpresa, porque antes a gente falava para utilizar o fundo de garantia, o imóvel podia, eu lembro quando eu entrei no mercado, podia ser até 200 mil, depois aumentaram para 350 mil. Para 500, aí Aumenta- depois 750. Não, até 1,5 milhão tá ótimo. Exatamente. Tá ótimo, dá para utilizar o fundo de garantia de 500 mil quem tem lá, e dar de entrada. Tem razão. É uma oportunidade, né? Porque se a gente for parar para pensar, o fundo de garantia ele não tá te trazendo uma rentabilidade. Então tem gente que tem, às vezes, 20% de entrada no fundo de garantia e está esperando a hora para comprar, mas a hora é agora. Enquanto tem o produto no mercado, condição para aquilo, você pode comprar, mesmo que não for morar, tem a opção de alugar. Se aluga o imóvel, você está tendo uma rentabilidade sobre aquele bem, né? Porque tem gente que fala, não compensa comprar imóvel, né? O cara que muitas vezes está no YouTube, né? Fala, Tem muito vídeo sobre isso. não Nossa. compensa comprar um imóvel. Se eu tivesse 1 bi na conta, eu não ia ter imóvel mesmo. Mas agora, eu, mero mortal, trabalhador, Não você acha é? que eu não tenho Você imóvel? quer ter a Eu segurança? gosto. Lógico. Eu tenho um imóvel, quero ter outros imóveis para alugar, porque é uma garantia, é uma coisa que você vê. Né? O cara fala, não compensa ter imóvel. Aí a pessoa olha aquilo, acredita e começa a colocar o dinheiro na aplicação que ele não consegue enxergar. Entendeu? É uma coisa diferente. Estou falando que não vale a pena, mas aplicação é uma coisa que é muito mais difícil você entender do que comprar um imóvel. É verdade. E o imóvel é muito mais garantido Não, e você não vai perder E dinheiro. se você receber o aluguel dele, você vai receber uma renda compatível à aplicação, e a aplicação é só renda, é só o que ela vai render. O mercado imobiliário, o imóvel não, ele está valorizando. E outra, É o que a gente comenta, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente falava às vezes de comprar um imóvel de 500 mil reais, a pessoa, nossa, mas um imóvel de 500 mil reais. Hoje um imóvel de 500 mil reais é um imóvel mais simples. E a pessoa, há 10 anos atrás, o que ela ganha hoje não mudou tanto. Ou seja, se ela não se programar... Mas a Ideal faz milagre para morar na Vila Rosália por Na Vila 250. Rosália. É isso aí. Não, quem não conhece a 20 metros, né? Sim. Não, Vila Rosália Tem que ir lá, faz né? bairro de Guarulhos. Não, Tem que ela tem tudo. o Adilson, e o que vai acontecer? Se esse cliente não comprar agora, hoje a gente tem a partir de 259 mil, mas vai ficando cada vez mais distante. Mais distante. Quando daqui 2 anos vai ver quanto vale um lá. Daqui a pouco aí realmente ele não O vai. pessoal tem que entender, Não é que não né? vai valer a pena para ele comprar, não vai ter condições, Sim, porque o salário dele não vai nunca acompanhar a valorização do imóvel. exatamente. E indo nesse ponto que você falou, se a gente for pensar, a pessoa quando fala, eu não compro imóvel porque não vale a pena, né? E aí, às vezes, ela não pega um imóvel financiado porque ela não tem aquele recurso para aplicar. Às vezes ela vai querer comprar um imóvel, o imóvel custa 300 mil reais. Ela fala, não vale a pena porque 300 mil reais eu aplico em outro lugar. Mas você tem os 300 mil?
É esse Não detalhe. tem. Não. E Quanto você vai você tem? guardar? Não. Eu tenho 60. Tá bom, você compra o imóvel de 300 mil com 60, a parcela que seria o rendimento, quem vai pagar é quem está alugando. Um exemplo, né? Se a pessoa não sim. quiser morar. E ela está criando os 300 mil dela. E ela não está pagando os 300 mil dela. Ela deu uma entrada, quem está pagando é o inquilino. Então o mercado imobiliário ele é muito forte. Não, até se a pessoa tiver uma disciplina para poder guardar e ela comprar Ninguém tem. e o né, inquilino vai. Não, mas se o A inquilino. disciplina de... Eu tava aqui pensando, nada Khaled. como um boleto para forçar você a guardar, né? Não, mas mesmo se a pessoa tiver, vamos supor que ela tem uma disciplina de guardar, mas se ela der os 60 mil reais de entrada e o inquilino foi pagando, ela continua guardando também. Ela continua Daqui a guardando. pouco ela tem o apartamento e mais aquele dinheiro aplicado, ou seja, ela tinha uma fonte para poder rentabilizar o dinheiro dela, hoje ela está com duas. Daqui a pouco ela tem dobrado. Você vê quantas ramificações o mercado imobiliário São muitas. dá para a pessoa que quer estudar o mercado e quer investir o dinheiro ali. Exatamente. Às vezes eu converso com amigos meus que não comprou imóvel ainda, né, fica a dica aí para todos os meus amigos, mais uma vez, né, vale a pena. Porque se a gente for pensar, hoje eu estou com 32, novo, né? Mas se eu tivesse nos meus 18 anos de Você idade... está rindo por quê dos 32, Adilson? Não parece? Eu rodei sem Eu tô óleo, com né? 36. Quase a mesma idade. Mas se a gente for pensar, quando eu tinha 18 anos de idade, eu lembro que os apartamentos aqui em Guarulhos estavam na faixa de 60, 70 mil reais. E eu doido para fazer 18 e comprar o carro, né? Que é Sim. aquilo que a gente estava falando. Se eu tivesse comprado com 18 anos meu primeiro imóvel, porque dava. Pelo valor dava. É verdade. Bastava Morava eu com querer. os pais, morava com os pais, Morava com os tudo ali, pais, sossegado. Hoje eu estaria com um exemplo, né? Se fosse se baseando nessa aquisição quando eu tiver 18 anos, eu estaria com um imóvel que hoje estaria valendo 350 mil reais, mais ou menos, quitado, ou se eu não tivesse quitado, a prestação ia estar na faixa de uns 400, 300 reais. Se você alugar, você sobra bastante. É isso aí. 2,5, entendeu? Então tem muita gente que deixou de fazer lá atrás e agora acha que tá tarde, mas não, se esperar mais, aí vai ficar caro. E quanto mais velho, né, tem uma coisa bem importante também, que todo financiamento ele tem um seguro, né, que o banco precisa se assegurar, né, se o cara vier a falecer, ou acontecer alguma coisa com o imóvel, né. Então, quanto mais velho a pessoa for, diferente do seguro do carro, né, o seguro do carro é quanto mais novo, mais caro. No imóvel, ao contrário, quanto mais velho, mais caro. E tem uma data de limite, ô Khaled, para poder fazer um financiamento ou não? Até 80 anos e 6 meses, exato. Tem que terminar ou eu consigo? Terminar. Tem que terminar 80 anos e 6 meses. Então, se a pessoa for financiar com 70 anos, ela tem 10 anos e 6 meses para fazer o financiamento. Lembrando E o seguro vai ficar até um pouquinho mais caro. muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. O ideal é fazer o quanto antes, né? Claro. Correr para o financiamento. E a gente sabe que o prazo, né, da Caixa é até 35 anos. Né? 35 anos é muito tempo, né? Se eu tivesse comprado com 18, hoje seria quase 16 anos? Sim. 17, 16 anos, né? Tô ruim de conta, não sei se é 16. Não, mas tem problema, é que o celular a gente usa. A gente usa, a gente estaria praticamente na metade do caminho, né? E pagando muito menos, porque Entendi. o financiamento imobiliário, quanto mais você paga, quanto mais tempo, né? Perdão, quanto mais tempo você paga, você vai ver que a dívida ela vai acabar diminuindo da metade do contrato para frente, né? E a pessoa que tem o fundo de garantia, ela pode amortizar, não é isso? Amortizar. É um ponto essencial que a gente, que eu costumo falar para todos os clientes assim que assina o contrato, né? A gente explica antes de fazer o processo, mas quando assina o contrato, eu sempre dou esse toque para ele, porque ele precisa lembrar que ele pode amortizar, né? Tem gente que fala, paga de trás para frente, paga a última. Não, ele pega o saldo devedor, né? Sem juros, sem as taxas adicionais que ele pagaria durante os anos que ele fosse financiar, ele consegue fazer a amortização, e essa amortização ele paga só a dívida. Então, vou dar um exemplo aqui com o número. Né? Claro, ótimo. Vamos supor que a pessoa esteja fazendo esse financiamento de 208 mil e pague uma prestação lá de R$ 1.500, R$ 1.600, mais ou menos. E aí, esse valor que ele paga vai amortizar um pouquinho do valor do saldo devedor.
Porque o financiamento ele tem os juros. Então, os juros ele acaba sendo maior no início. Ele vai diminuindo, dependendo da modalidade que ele fizer, ele vai diminuindo mês a mês. Então, o que acontece? Se ele faz uma amortização de R$1.000 em cima do valor de 208 mil, o saldo devedor dele vai cair para 207 mil. E vai recalcular ou o prazo ou o valor da prestação. O mais viável, isso aos meus olhos, tá? É reduzir sempre o prazo, porque o prazo você deixa de pagar a taxa administrativa, o seguro, que é obrigatório, é embutido em todas as prestações, e também os juros. Então é uma coisa muito importante. E às vezes você coloca 1.000, 2.000, você vai ver que reduziu 5 meses no total, 10 meses no total. E é tão legal que às vezes tem um trabalho extra que a pessoa consegue, né? Tem um 13º, exatamente. Não, imagina. Aí vê uma redução grande, né? E o fundo de garantia amortiza da mesma forma do recurso próprio. Mesma forma. Aí o fundo de garantia, você só tem uma regra que ele pede para que seja de 2 em 2 anos. Perfeito. Isso é uma regra do banco justamente para juntar um valor expressivo, né? Para fazer essa amortização. Agora, com recurso próprio, o aplicativo gera o boleto, simula se vai ficar melhor reduzir o valor da prestação ou o prazo, e aí faz a amortização. Direto no aplicativo. Gera um boleto, paga em qualquer banco. Então é um negócio muito prático. Eu vou viajar agora no assunto, eu vou para outro lugar, você vê, né? Você falou, quando eu tinha 18 anos, imagina você com 18 anos com a consciência que você tem agora. Exatamente. Seria tão bom, agora vamos falar um pouco a nível Brasil, seria tão bom se isso fosse ensinado nas escolas. Com certeza. Porque vir uma geração com uma consciência. Exatamente. E não correr atrás, vamos lá, correr atrás do rabo lá com 40, com 50, né? Seria muito exatamente. Bom. A gente costuma falar que o brasileiro começa a se mexer quando a água começa a bater na bunda. É verdade. Porque quando eu tinha 18 anos, eu já tinha um pouco disso que eu tenho hoje. Só que eu tinha 18 anos, né? Não era a minha meta comprar um imóvel. A prioridade era o carro, né? Na minha adolescência, imagino que na tua ninguém falava sobre isso. Não. Era só nossos carro. Pais também. O meu pai, por exemplo, ele sempre me auxiliou muito bem em relação a isso, mas não era uma coisa que me obrigava a falar, você precisa guardar, você precisa fazer isso. Eu tinha isso na consciência, mas se eu visse alguma coisa mais interessante, eu gastava, né? Acho que a maioria das pessoas são assim até hoje. Mas se isso fosse ensinado, de fato, nas escolas, que ter um imóvel é uma tradição no Brasil, né? Que não é, todo mundo teria muito mais e a gente vê chance de hoje no stand de vendas entra jovens de 19, tem 20. Entrado bastante. É mesmo? E por quê? Porque eles veem a gente falando de parcela, esse tipo de coisa, e eles estão procurando para entender. Mas já teve casos de clientes que foram lá, aprovaram, mas ele preferiu comprar um smartphone. O dinheiro que ele tinha para dar de entrada, ele preferiu comprar um smartphone, preferiu comprar um carro. Acontece bastante, e muitas vezes a gente não pensa só na comissão, né? A gente pensa poxa, que projeção legal que esse cara está fazendo, esse cliente está fazendo aí para poder comprar. Aí a gente às vezes acaba ficando triste, não é porque não vendeu, não, porque ele tem o crédito aprovado, conseguiu, ele tem a condição de comprar, mas ele preferiu comprar um smartphone de R$10.000. Ele preferiu comprar um carro. E a gente ainda sofre um pouquinho aí com essa cultura do brasileiro. Mas que legal, queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Passa para ele, Enoque, por favor, faça as honras. Dá o presente para ele aí, boné da Construtora Ideal. Bacana. Sempre com a gente por aqui. Volte mais vezes para falar de mais assuntos que não dá para conversar tudo em 45 minutos, em 40 minutos. Mas o que você falou foi muito bacana, foi de uma forma simples. Eu mesmo estou entendendo muito mais do que quando eu entrei aqui nesse bacana. Esse é o intuito, ideal, né? Eu tenho certeza que eu vou aprender muito nesse podcast com pessoas como você, que chegou aqui com uma experiência profissional, um jeito gostoso de falar, explicar. Maravilha. E olha, pode deixar seu recado aí. O meu é o seguinte:
Não é tão difícil, não é bicho de 7 cabeças. Você que é molecada, né, a molecada nova, ou quem tá aí com mais certa idade, dá, né, Enoque? Dá para comprar. Dá para comprar. Dá para sair do aluguel, realizar o grande sonho. O índice de aprovação, até falo para o Khaled, quando a gente não conhece, você coloca aquele monte de tabu, mas o índice de aprovação é muito alto. Eu também falo a mesma coisa que você. Se eu tivesse tido esse entendimento antes, com certeza, aí a gente teria feito aí grandes negócios. Eu espero que esse bate-papo aqui chegue para as pessoas e dê esse entendimento. Obrigado mesmo, Khaled. Obrigado a vocês aí pelo convite, né? Muito bom conversar com vocês e passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né? Que é legal, é essencial na vida do brasileiro, né? Das pessoas que buscam ter uma família, né? Porque o imóvel é primeiramente para a família, né? Depois para investimento, enfim. É um negócio legal, não é difícil, precisa ser bem assessorado, a gente está aí para isso. Vamos lá na Ideal. Se tiverem mais algumas dúvidas, a gente está à disposição. Você tem um Instagram profissional? Tenho, vou deixar Pode aqui. Passar. É @Triname Imóveis. Depois vai aparecer na tela aqui, né? Isso, vai. Então, beleza. Triname Imóveis. Lá a gente coloca algumas coisas, algumas pautas também, né, de financiamento imobiliário e sempre atualizando o cliente das normas do banco, né? O banco às vezes muda, reduz os juros e a gente vai deixando o pessoal atualizado tudo por lá. Então é só seguir. Só seguir. É isso aí. Obrigado, Enoque. Eu que agradeço mais uma vez. Construtor Ideal está aí à disposição de quem quiser conhecer, de quem quiser ver um pouco dos nossos projetos. E tá vindo coisa nova por aí, Edilson. Você sabe melhor do que ninguém. Tem bastante coisa nova aí. Litoral, mas aguarde o nosso próximo bate-papo ideal. Agora vamos comer, né, gente? Porque a conversa com água na boca, né? Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado.